Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Detran Alagoas. Olá você, muito boa tarde, começando aqui, conversando com Elias Ferreira, porque eu acho que é conversando que a gente compreende e entendendo um pouco melhor, talvez a gente se entenda, né? Será que a gente vai se entender com o tema de hoje? Qual o futuro das cidades no Brasil? Para onde caminham as cidades no Brasil? Serão cidades mais adensadas, mais esparsas? Será que a gente vai ter tudo num bairro só e a gente vai conhecer um bairro onde você não precisa sair para um outro, com essas necessidades todas? É uma cidade para os carros ou uma cidade para as pessoas? Qual é a cidade que você acredita que, de fato, é a cidade dos seus sonhos? O que é que não tem na cidade onde você mora e que você gostaria que tivesse? O que é que tem também que você elege como sendo algo que você gostaria de levar para a sua cidade, para a cidade dos seus sonhos? Olha, eu quero dizer que esse programa conta com o apoio da OAB Alagoas, do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e com o Detran Alagoas, a quem eu agradeço. E produção e imagens de Marcos Vasconcelos. Lembra você nosso canal no YouTube, Conversando com Elias Ferreira. Você tem todas as nossas entrevistas por lá e tem também no nosso canal CBN Maceió. Para falar sobre o futuro das cidades, ninguém melhor do que a professora Regina Dulce Lins. Ela é arquiteta, urbanista, tem doutorado em estudos urbanos na Inglaterra, pós-doutorado em planejamento urbano e regional pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e é professora da nossa querida, estimada AME, a Universidade Federal de Alagoas, mas ame mesmo, de paixão, aquela coisa assim para você não largar mais. Professora Regina Dulce é também coordenadora estadual da Conferência Estadual das Cidades, que vai acontecer em setembro. Professora, é um prazer tê-la aqui, uma boa tarde. Boa tarde, Elias. Um prazer também estar aqui de volta nesta conversa e, como a gente já combinou, vamos conversar e caminhar, já que vamos falar de cidade. Bom, dá para caminhar na cidade que a gente conhece? Na cidade de Maceió é difícil. Em alguns lugares é possível, mas uma cidade tão distinta, tão diversa, deveria, e com a dimensão que ela tem, deveria ser possível caminhar em qualquer rua, e não é verdade, né? Nós temos ainda nos falta esta condição básica de acessibilidade, que é calçada caminhável. Professora, qual é o futuro das cidades brasileiras? Eu falo das brasileiras porque talvez o que seja futuro para algumas cidades aqui já é algo presente, possivelmente em outros lugares. Talvez se a gente pegar o que há de melhor em cada uma dessas cidades que se aproximam mais da cidade ideal, a gente construa uma cidade brasileira melhor? Elias, é uma pergunta extremamente difícil, porque, primeiro, nós temos uma diversidade muito grande entre as cidades brasileiras, né? Quando a gente fala de cidade, hoje a gente fala tanto de São Paulo, a maior cidade, a maior capital deste país, como de Coité do Noia, que é um município do interior de Alagoas. Tem problemas que são comuns, porque são todas cidades brasileiras, mas tem problemas muito específicos. Então, eu vou usar a cidade de Maceió como referência. Qual o futuro? Qual a cidade ideal? Primeiro, uma cidade onde nós, moradores, moradoras, possamos circular, ter mobilidade. E mobilidade não é algo acessório, é algo fundamental para quem vive no espaço urbano. Eu preciso me movimentar para trabalhar, para estudar, para lazer, para todos os atos que me constituem como pessoa. Então, se eu não tenho mobilidade, e quando eu digo ter mobilidade, não é ter um carro. Eu tenho um carro. Eu hoje, para chegar aqui, uma das poucas vezes que eu quase furei na hora, foi
foi porque o meu carro não me ajudava. Por que não me ajudava? Porque as ruas estavam todas cheias de carro, todas cheias de água, não havia estacionamentos, porque não há espaços para você, todo mundo sair de carro e estacionar, e eu não tinha uma opção de transporte público, eu estava muito próxima daqui. Então, primeira condição para mim, numa cidade que se adensa, que se expande, é transporte público de qualidade. No caso de Maceió, que eu vou usar como referência, transporte público de qualidade não significa aquele que começa e termina dentro dos limites administrativos de Maceió. Maceió não é mais a cidade de Maceió isolada. Maceió é uma capital metropolitana. Então, quando a gente fala de Maceió, nós estamos falando de uma pessoa que mora em Marechal Deodoro e trabalha em Maceió. Ou mora em Maceió e trabalha em Messias, mora em Maceió e trabalha em Barra de Santo Antônio. Tudo isto constitui-se esse complexo, né, que a gente chama de circulação e que precisa de uma solução cooperada, precisa de governança. Governança não é governo. Eu gosto de esclarecer que governo municipal tem um chefe de executivo, vamos dizer assim, tem um legislativo. Governança não, são vários, é cooperação, é interesse comum. Então, primeira coisa, mobilidade. Ou, eu não vou dizer primeira coisa, primeira que eu falei, mas a ordem de prioridade pode ser outra. E mobilidade no sentido amplo, né? A senhora falou que estava de carro, mas não tinha mobilidade. Nenhuma. Mobilidade no sentido amplo, porque eu falei do transporte público, mas Maceió ainda tem uma dimensão em que outras soluções, outros modais podem vir a complementar. Não quer dizer que eu tenha que ter um ônibus de massa triarticulado em todos os lugares, mas o triarticulado pode me levar para algum lugar e eu tenho um micro-ônibus, e eu tenho uma possibilidade de fazer uma interligação com uma ciclovia, se bem que num dia como hoje fica bem difícil, né? Mas eu vi muita gente, mesmo num dia como hoje, em bicicletas e em motos. Então, porque não tem outra opção. Eu garanto a você, quem sai de casa às 6 horas da manhã, durante a semana de trabalho, numa moto, 2, às vezes 3 pessoas, não está saindo para um lazer, está saindo porque é a única forma de chegar no seu destino de trabalho. Outra questão que me parece fundamental também é saneamento básico. Não basta ter água de qualidade. Precisa ter um tratamento para os dejetos que saem disso daí. E Maceió, essa maravilha, esse paraíso das águas, que é vendido hoje como a cereja do bolo do turismo, daqui a pouco vai perder essa qualidade. Porque ainda joga nos seus cursos d'água saneamento, a gente sabe disso, dejetos sem tratamento, e pior do que isto, não tem drenagem. Então, muitas vezes, essa mancha, hoje, se todo mundo se der o trabalho de subir nos pavimentos mais altos da beira-mar, vai olhar uma mancha escura no mar. Isso não necessariamente é esgoto, é ausência de drenagem. Todas as nossas ruas hoje estão sujas, desde o cocô do cachorro até o óleo do carro. Na hora que chove, que lava, essa rua é lavada pelo processo natural da chuva, isso vai para a galeria de águas pluviais, que deságua diretamente no mar. Um colega meu, especialista, disse: Regina, isso pode ser pior do que você tomar banho no mar com esgoto, porque você tem ali vários componentes e poluentes. Se você não tem saneamento, você não tem saúde pública. As pessoas adoecem. Nós ainda temos doença por causa de veiculação hídrica inadequada. Então, basicamente, eu começaria por aí. Mas eu vou deixar você falar, senão eu vou falar sozinha. Não, mas estava indo muito bem, porque são dois elementos que se complementam. Que a ideia que se tem é que a gente tenha qualidade de vida. Mas essa qualidade de vida associada a novas tecnologias, às novas práticas urbanas, equipamentos que são necessários para que a gente possa transformar isso um pouco mais adiante, com outros ingredientes naquele bolinho que a gente chama de cidade inteligente, que a gente vai chegar lá, até o final desse programa a gente chega lá. Bom,
Eu volto à questão da mobilidade, porque nós temos a mobilidade pesada, nós temos um porto aqui na cidade que recebe carretas, caminhões, cargas pesadas. Nós temos as pessoas que saem das suas casas, ou lá de Marechal para a cidade, ou de Barra de Santo Antônio, ou mesmo da parte mais ao continente da cidade, que precisam chegar de carro. Sim. Aqui. Nós temos as pessoas em bicicleta e temos as pessoas andando. Mas é um desafio, seja qual for a modalidade de mobilidade que você quer. Se for andando, as calçadas não ajudam. Se for de bicicleta, você também não tem por onde transitar, vai ter que disputar com o trânsito em geral. Se for de carro, como o transporte público não é agradável, não é confiável, nem no seu horário, nem na sua qualidade em geral, as pessoas que têm um casal com um filho dentro de casa tem 2 carros, professora, a gente caminha para onde nesse sentido? A gente caminha para uma situação quase que insolvável, porque eu aprendi na física, né, na básica física lá, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não tem como. Não tem como. Então, a gente não vai resolver absolutamente a questão da mobilidade, a gente pode até ter 2, 3, 4 carros, mas a gente não vai resolver colocando todos eles na rua. Além do mais, tem uma outra questão, quando você estava falando aí, que é na hora que você coloca 10, 20, 50 carros na rua, e todos esses carros querem disputar a mesma vaga, perde-se a noção daquilo que a gente chama de direção defensiva. A delicadeza não é mais uma qualidade de quem dirige em Maceió. Então, tudo bem, muitos carros na rua, mas ele vai entender que quando você bota a seta para a esquerda, você quer ir para a esquerda. Não, todos querem chegar em primeiro lugar. Então, tem uma disputa, é o indivíduo contra o indivíduo. Na hora que você dá para o indivíduo, numa sociedade, a decisão do que fazer, ele toma a decisão que melhor lhe beneficie, e é passar na frente do outro. Então, temos uma questão hoje que eu acho que eu dirijo há quase 50 anos, cada dia mais temerosa. Cada dia mais temerosa, porque as pessoas perderam um pouco essa delicadeza, essa preocupação com o outro no trânsito. Então, não vejo uma solução, não consigo ver absolutamente por aí. Abrir vias, mais viadutos, duplicar avenidas, soluciona? Claro que não. A gente tem um exemplo claro hoje. Hoje de manhã, eu até mandei para você uma foto do Jornal da Manhã, porque todos os pontos de entrada em Maceió estavam vermelhos, todos. E o que aconteceu? Aconteceu um acidente em Marechal Deodoro, eu não sei exatamente onde, mas na L duplicada, que impediu, estava engarrafado, eu acho que da Barra Nova até aqui dentro. Litoral Norte, estava conversando também com uma colega que trabalha com trânsito. Eu passo muito pouco ali na frente do Shopping Park durante o horário comercial. Mas essa semana, 3 dias seguidos, eu precisei passar lá em horas distintas. Todos os dias estavam engarrafados. E você vem numa duplicada, você vem da Josepa de Melo duplicada, mas você não resolve. É como vasos comunicantes. Quem trabalha com água sabe. Se você canaliza a água num cano, ela vai ali. Se você abre 2, ela vai... Mas chegar lá na frente, você vai destruir a cidade inteira e sair abrindo vasos. Então, qualquer aluno de trânsito que senta numa escola de engenharia de tráfego sabe que não é abrindo vias que você vai resolver. Abrindo vias, você vai intensificar e complicar o problema. Você falou também no início de uma outra questão, cidades adensadas, mais adensadas. Esse é um conceito muito importante. É um conceito que discute-se bastante. Por exemplo, a prefeita Hidalgo de Paris, com a história da pandemia, começou a construir a cidade dos 15 minutos para tentar fazer com que as pessoas resolvessem suas vidas. 15 minutos andando a pé não é um problema para ninguém. Só que nós estamos adensando a cidade de Maceió, por exemplo, sem dar as mesmas condições. Então, você não adensa uma cidade sem
a respectiva infraestrutura necessária para esse adensamento. Aí eu volto para o caso que você disse. Uma família, 2 adultos e uma criança, 2 carros. Porque no lugar onde havia uma casa, agora tem um edifício com 16 apartamentos, ou 2 casas, um edifício com 32, ou 200 e poucos, 150, que outro dia eu resolvi contar as várias janelas de apartamento que estão sendo construídos numa área da cidade. Então, você está adensando sem dar condições de infraestrutura, de mobilidade, de saneamento, e o pior, muitos desses prédios não têm as vagas de estacionamento dentro do prédio. Estão construindo prédios agora com um percentual de vagas. Se você chega e consegue botar o seu carro dentro, ótimo. Senão, você vai botar na rua. Então, essa questão é uma questão, né, que, para mim, é cada dia mais insolúvel se a gente olha para o carro individual como instrumento para o bem-estar comum, qualidade de vida. Vamos ter que consorciar modais, a gente vai ter que botar aqui, bom, pensa-se muito e fala-se muito em VLT, em BRT, em outras soluções não se fala em metrô aqui, numa outra condição. Isso é suficiente. Primeiro, o que é isso? Porque vendem uma ideia e a comunidade não tem uma ideia real do que significa isso. Primeira coisa, o metrô. Várias pessoas... Não, tem que botar um metrô. Metrô é um sistema caríssimo. E é um sistema que, para se pagar, precisa ter um retorno. Se você... Eu não sou especialista, mas eu não tenho um número. Mas se você chamar um especialista, ele vai lhe dizer que Maceió... Quando eu falo de Maceió, gente, estou falando sempre de Maceió metropolitana, nesse caso. Maceió, mesmo com este fluxo, não tem ainda um fluxo suficiente para que este metrô se pague. Tudo bem, você bota um metrô, tem problema nenhum, e cobra R$50 a passagem. Quem consegue pagar? Então, o metrô não é a solução. O VLT, muita gente chama o trenzinho que vem ali de VLT, mas ele não é um VLT clássico. Aquilo foi uma solução, porque a gente tinha um trilho, entendeu? Conseguiu-se um recurso e construiu-se aquilo. Mas ele mesmo está inviabilizado nesse momento por causa do impedimento da mineração. Da Braskem, ali na Orla Lagunar. Quando ele tinha uma existência, ele tinha uma função muito importante. Ele descarregava uma grande quantidade de pessoas que saíam lá de cima de Rio Largo, e o BRT é a solução, digamos assim, mais rápida, mais eficiente para as necessidades que a gente tem. Porque, veja, a gente não está começando o planejamento do zero. A gente agora está fazendo o reparo. Não é como... Eu acho que as pessoas esquecem o caso de Curitiba, ele serve como exemplo no posterior, mas as pessoas esquecem o que aconteceu. Em 1966, Jorge Wilhelm faz um plano para Curitiba, que não é essa Curitiba de hoje. Desenha esse plano, 1966. E aí, 1974, Jaime Lerner é indicado à prefeitura da cidade. Jaime Lerner, ele não inventa a roda. Ele pega um plano, que era um plano extremamente bem desenhado, e implementa. Como é que ele começa a implementar aquele plano? Pelas vias estruturais, por aquilo que era impossível desfazer. Então, é em cima disso que Curitiba passa a ser conhecida. Ele implementa as vias estruturais todas, implementa a lógica do BRT, porque aquele ligeirinho de Curitiba, que era um ônibus articulado, que você não comprava a passagem dentro, você comprava fora, como se fosse um metrô. Quando você já entrava, o ônibus já saía. E aquilo foi um sucesso no mundo. Todos os prefeitos depois só melhoraram aquilo, porque aquilo ali estruturou o desenho da cidade. A gente não. A gente está começando ao contrário. A gente tem toda uma cidade estruturada, toda uma cidade construída e vai tentar resolver o prejuízo. Então, a gente tem o quê? Uma via de ligação do litoral sul para cá, a L101 Sul, uma via de ligação do litoral norte para cá, a L101 Norte, e uma via de ligação do oeste para cá, que cai na Fernandes Lima. Esses 3 eixos são eixos fundamentais para você estruturar um transporte de massa. E, a partir desse, você estruturar esses outros modais, né? Porque a gente está tentando resolver o prejuízo.
e não começar do zero a cidade que se estrutura e se planeja e vai. Então, a questão do adensamento hoje é que a gente está adensando, mas sem ter resolvido os problemas que a gente criou pela própria expansão da cidade. Bom, no quesito saneamento, é uma preocupação muito grande, porque a gente vem, de fato, verticalizando boa parte dessa parte mais baixa aqui da cidade, principalmente, mas a parte alta já vai nesse caminho. O lençol freático tem, gente, ele suporta até certo ponto, depois ele vai reclamar, e depois que ele reclamar, eu não sei o que a gente faz, porque nós temos uma ideia de sumidouro de tudo isso, que é da década de 80, salvo engano, e ele não trata, salvo engano, também os resíduos e joga isso mar adentro o tempo todo. Isso vai esgotar, não é? Sim. Você falou do lençol freático. Eu também, cerca de um mês atrás, eu fui lá atrás, por trás do Hotel Jatiuca, né, buscar uma encomenda. E cheguei na frente de um prédio, prédio de 10 andares, novo, bem construído, e saltei, e na calçada, saindo da garagem do prédio, vi uma mangueira com diâmetro considerável, jogando água no meio-fio ali, né? Bom, primeira vez que eu tinha ido ali, nem me preocupei muito com aquilo, achei que era algo eventual. 2 dias depois eu precisei voltar lá, porque eu fui buscar a mangueira continuava lá, e eu resolvi perguntar ao porteiro, me diga uma coisa, o que é isso aqui? Ele disse, isso é uma bomba que nós temos ligado 24 horas por dia, porque senão a garagem vira uma piscina. Eu disse, como assim? Eu disse, não, o prédio foi construído, a gente não sabe qual é o problema, tá? E eles têm uma bomba ligada 24 horas por dia, rebaixando o lençol freático de um prédio. Eu disse, sim, mas isso não é legal, você não pode deixar. Não, a gente sabe, mas a gente vai quebrar a calçada, enfiar isso por baixo e isso vai ficar direto na galeria de águas pluviais. Na galeria de água pluvial. A questão do lençol freático, ela está aí já, anunciada. Lembrar que ali era a Lagoa da Anta. Gente, Lagoa da Anta não era só exatamente aquela parte que você vê ali dentro do complexo do Hotel Jatiuca. Exatamente. A gente vai fazer aqui um breve intervalo, agradecendo ao OAB Alagoas, ao Detran Alagoas e ao Sindicato dos Médicos de Alagoas. Vamos ao repórter CBN, mas a gente volta já já. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Detran Alagoas. Estamos de volta, conversando com Elias Ferreira, agradecendo desde já aos nossos parceiros, ao OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, porque estamos recebendo aqui a professora Regina Dulce, arquiteta, urbanista, professora da UFAL, é a coordenadora da Conferência Estadual das Cidades, que vai ser realizada em setembro aqui no estado de Alagoas, porque a gente quer saber sobre qual é a cidade que você gostaria de ter. O que é que você faz para que a sua cidade seja do jeito da cidade que você gostaria de ter? Porque tem muita gente que diz, olha, eu fui em Buenos Aires, é linda, tão limpinha, mas isso enquanto ele fala, joga a latinha pela janela do carro, aí fica difícil da cidade de Maceió ficar limpinha. A gente sabe que tem outros problemas, você não tem campanha, você não tem incentivo, mas o fato é que a gente quer saber, cidade inteligente é uma utopia, professora Regina, ou cidade inteligente existe em algum lugar? Não, depende do que a gente conceitua como cidade inteligente. Por exemplo, eu acho que um exemplo muito interessante de cidade inteligente é aquele que a prefeita, de novo, eu cito a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, porque me parece, primeiro, ela tem uma sensibilidade para as questões da cidade. Segundo, ela resolveu usar as tecnologias de informação de uma forma bastante democrática. Ela pergunta aos cidadãos de Paris quais as ações que eles gostariam de ver realizadas em Paris. Então, ela recebe isso via
digital, várias solicitações. Eles lá, em função dos orçamentos, isso não é uma coisa no vazio, não. Eles têm uma quantidade de dinheiro, não é para enganar as pessoas. Não, diga aqui o que vocês querem, depois isso vai para o fundo da gaveta. Não, recursos para implementar. Só que eles pedem a opinião, recebem isso, separam em áreas de ação e depois escolhem as 5 mais votadas, devolvem 5 ou 10 mais votadas, devolvem para a população priorizar. Isso é um uso de tecnologia. Você usa a participação, não é uma participação no abstrato, porque ela está perguntando a mim, estou na minha casa, a Elias, ao Marcos, a pessoa que está no Benedito Bentes, todos vão opinar. É lógico que tem formas de você sistematizar tudo isso e depois, em função das respostas, a prioridade é feita. A prioridade não é feita de dentro do gabinete. Então, você usa a inteligência, o digital, que agiliza, permite a inteligência artificial. Hoje, inteligência artificial nem é inteligência, nem é artificial, mas ela ajuda você a trabalhar com muitos dados, muitas informações. Então, para mim, a cidade inteligente é isso. É a cidade... na cidade... Nesse sentido, cidade inteligente também é um conceito meio estranho para mim, porque quem é inteligente é a pessoa, não é a cidade. Então, as soluções dadas por aqueles que fazem a gestão das cidades podem fazer com que ela seja mais inteligente ou menos. Agora, quando você reduz a questão da inteligência, a questão da tecnologia pura, eu acho que isso tem uma perda enorme, porque o acesso a essa tecnologia, no caso da cidade brasileira, ainda é muito diferenciado. O acesso que eu, Regina, tenho à internet no meu apartamento, que pode me ajudar a me conectar com a... não é o mesmo para a pessoa que está lá no Benedito Bentes, que está dentro do ônibus, que tem que esperar sei lá quanto tempo. Então, eu acho que tem uma discussão aí muito importante, que é, primeiro, a democratização dessas tecnologias, mas não só nos espaços individuais, nos espaços coletivos, públicos, escolas, centros de saúde. Aí a gente começa a usar o que a tecnologia pode nos dar de bom. Isso me traz aí uma pergunta. Jardins e parques atrapalham a cidade? Claro que não. E hoje em momentos de mudança climática, e nos trópicos, nós estamos nos trópicos, os jardins e parques, eles cumprem funções ambientais importantíssimas. Primeiro, aquela função de garantir aquilo que a gente chama corredores de ventilação. Corredores de ventilação, cidade de Maceió, se você chega em alguns lugares aqui na Ponta Verde, né? Ontem eu vi uma pessoa, alugou um apartamento na Ponta Verde, disse que não vai morar nunca mais na Ponta Verde, porque ela não tem mais vento de lugar nenhum. Então, os corredores de ventilação, corredores ambientais ecológicos, as espécies vegetais, as espécies animais, elas se beneficiam disso. E a outra coisa, as cidades que hoje estão redesenhando parques porque eles são esponjas, eles são áreas de drenagem fundamental. Maceió é uma cidade muito específica nesse sentido. Maceió, ela é uma esponja nela mesma, né? Primeiro, por causa da sua origem como uma cidade de águas. Segundo, porque ela está na base de 2 planícies. Todas as águas que vêm lá de cima, e não vêm só daqui de cima, não vêm de Pernambuco, elas desaguam aqui. E se elas não têm como escoar, para onde é que elas vão? Elas vão para as ruas, para as casas. Então, parques, corredores, como a gente chama, porque aí tem vários conceitos, dependendo do tamanho, praças. As praças, pequenas praças na cidade, que constituem um sistema de áreas verdes fundamentais. Agora, você tem uma praça totalmente impermeabilizada,
Outro comentário essa semana eu vi sobre a Praça do Skate, porque tudo no entorno da praça inunda quando chove. Então, esses espaços permeáveis, eles são fundamentais e cada dia mais, porque nós temos, pode ser que as pessoas não acreditem, mas o mundo mudou e não mudou só do ponto de vista social, mudou do ponto de vista natural. A gente tem hoje, cada dia mais, chuvas mais intensas, né? Ventos mais pesados. Estava vindo para cá, ouvindo a rádio, está tendo hoje um ciclone subtropical que está criando ventanias no sul do país bastante intensas. E a chuva que cai aqui, porque, de novo, o sistema climático ele não olha para um lugar, ele está ali. Então, esse ciclone trouxe essas chuvas. Ontem a gente estava em pleno dia de sol. Quando você olha o mapa do clima... Já muda então, absolutamente tudo. Parques e corredores de vegetação que podem ser usados como áreas de lazer da cidade. A gente públicas. Fica preocupado, porque quando a gente olha para uma área como aqui Ponta Verde, Pajuçara, onde os terrenos já estão ficando escassos, a gente tem medo de uma praça virar um prédio. Sim. E não é à toa, alguém pode estar achando que eu estou exagerando, mas não, basta olhar o corredor Vera Arruda, como ele é assediado para que seja fatiado, e depois de fatiado a gente sabe qual é o destino disso. O problema é que, se a gente fatiar o corredor Vera Arruda, a gente resolve o problema do trânsito? Claro que não. Isso aí, por um acaso eu moro no Vera Arruda, por um acaso eu me envolvi naquela confusão, porque essas confusões todas terminam me jogando no colo, né? Mas, claro que não, porque, de novo, ali tem o Vera Arruda é um exemplo. Eu tenho um amigo, só para dar que ele é um especialista em direito urbanístico, mora em Londres, e veio me visitar porque ele queria conhecer o caso Braskem. E eu levei ele para ver o Vera Arruda. Ele ficou tão encantado que ele fez uma publicação no YouTube lá deles, no Facebook. YouTube não, ele é um velho como eu, tem Facebook. Falando da maravilha que era aquele desenho urbano. Porque o que é o Vera Arruda? É simplesmente os 30% que a Lei de Parcelamento do Solo Federal diz que qualquer loteamento tem que ter destinado às áreas de interesse comum, que são vias, praças, parques, etc. Está na lei federal, qualquer loteamento tem que ter isso. Ali juntou o desenho do arquiteto com o interesse do dono da terra, naquele desenho que é o único em Maceió. Você tem aquela área, é 1 quilômetro, que ela vai da praia até o shopping, e nas laterais você tinha a ocupação do loteamento. E a gente já perdeu um pedacinho por ali. Já perdeu. Não vai, pega um pedacinho. Exatamente. Só que como não resolve, por quê? Porque o Vera Arruda, na hora que ele se implanta, tinha uma cidade para um lado e uma cidade para outra. Qual foi a questão? Não houve nenhuma exigência de que essas ruas se conectassem. Então, você sai de uma rua e a outra rua está 1 metro para a direita, 1 metro para a esquerda. Não tem nenhuma sinergia. Esta é a questão quando você faz planejamento e gestão de cidades. Sinergia. Eu construo a minha casa, você constrói a sua, o Marcos constrói a dele. 3 casas. Agora, quando 1 milhão de pessoas querem construir casas, tem que ter sinergia. O que é sinergia? Eu preciso entender o que o outro está fazendo para poder aprovar o próximo. E quem é que faz isso? O gestor público. Porque não sou eu da minha casa. Eu posso até querer fazer um loteamento aqui que atravesse por cima do seu prédio. Não. Tem a menor condição. Sinergia é entender o que existe para poder, da melhor maneira possível, haver uma vivência, uma convivência comum. Então, para responder sua pergunta, não vai resolver o problema do trânsito. Professora Regina Dulce, alguns aspectos tecnológicos podem ajudar, eu digo até mais que isso, passarem a ser uma exigência. Eu falo sobre uma iluminação inteligente que consome menos energia. Sim. Eu falo sobre prédios. Esses prédios não podem ser apenas os prédios particulares que estão sendo lançados agora, mas precisam ser dotados todos aqueles prédios públicos e prédios que são maiores, consomem mais da cidade, a possibilidade não só de gerar energia, sim, mas de diminuir aí a produção de carbono, de se conectar com mais
eficiência, com mais pluralidade, esse elemento de inteligência, ele precisa estar presente? Não tenho a menor dúvida que é fundamental. Eu acabei de vir de uma reunião agora com o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, né? E a gente estava discutindo isso. Em Penedo, algumas aprovações são já indicadas que tem que ter, de loteamento, tem que ter iluminação em LED. Por quê? Porque eles já sabem que isso traz eficiência e economia. E essa exigência não pode ser também e única e exclusivamente para o privado. Os prédios públicos têm que se submeter. Parece para muita gente de que só há regulação para a construção do privado. Não, a lei não diz isso, não. Qualquer prédio na cidade precisa ser submetido às mesmas regras. Não é porque você é setor público que você vai e constrói do jeito que você quer. Não, isso é importante, sim. Agora, eu não tenho melhores informações, porque eu não tenho domínio técnico da questão, mas a gente já sabe que essas tecnologias, a produção, nós estamos num lugar tropical, eu mesma, no meu apartamento, eu tenho minha conta de luz reduzida, porque eu divido uma casa com uma filha no Francês, e eu botei lá 3 placas solares. A minha conta aqui na Jatiuca reduziu. Já vem reduzida. Então, é importante. E nessa intenção de uma cidade compacta, multifuncional, com moradia, trabalho e lazer, nós já temos legislação para o trabalho em casa. E muitas das vezes eu fico sem compreender por que alguém quer alguém presente, se ele pode trabalhar sem ter que sair de casa, sem ser mais um carro na rua, sem estar poluindo, sem estar correndo os riscos que é você estar no trânsito, aqui na cidade, etc. Essa tecnologia também ajuda para esse propósito, que a gente é morar perto do açougue, é morar perto do supermercado, morar perto da escola, mas morar perto também do hospital, enfim? Sim, com certeza. Tem 2 questões aí, Elias, muito importantes. Primeiro, algumas funções do mundo do trabalho, elas podem ser exercidas de casa, e a gente descobriu isso com a pandemia, né? A gente conseguiu resolver muita coisa a partir do nosso ponto de moradia. Agora, também tem que ter condições para isso. Eu não posso trabalhar da minha casa, para quem quer que seja, se eu assumo os custos de trabalhar da minha casa. Perfeito. Então, primeira coisa, isso tem que estar resolvido. As funções que podem ser resolvidas de casa, eu acho que também é uma questão de negociar, mas de que casa a gente está falando também? Eu posso trabalhar hoje da minha casa, não tem problema nenhum, eu tenho todas as condições, mas será que uma família que mora numa casa que não tem aquelas... Então, esta é uma questão a considerar. Quem e de que lugar está trabalhando, né? E a segunda questão que você falou aí, tem equipamentos na cidade que eles podem estar distribuídos perfeitamente. Eu também moro hoje num lugar que no meu entorno estão terminando de construir mais um supermercado pequeno, né? Mas eu tenho, numa distância de 200 metros a pé, 1, 2, 3, 4 supermercados. 200 metros a pé. Então, eu não preciso pegar um carro para nada no meu cotidiano. Tenho várias farmácias, tenho qualquer... Agora, hospitais, não necessariamente a gente tem um hospital de porte em todos os lugares da cidade, mas a gente pode ter os postos, a gente pode ter distribuídos, mas isso só vai acontecer se quando a gente está ocupando, a gente deixa aquele espaço para aquilo. Essa era a minha próxima pergunta. A gente vai continuar construindo a cidade errada? É uma pergunta que a gente tem que responder coletivamente. A gente tem que perguntar isso para a prefeitura, que cabe, quando eu digo a prefeitura, porque cabe ao governo municipal, por
determinação constitucional o planejamento e a gestão do uso do solo urbano. Mas esse planejamento aqui, se a gente está usando como referência, está atrasado, já tem aí um bom tempo. Bastante tempo. Então, primeira coisa, é uma concertação de interesses. A prefeitura, o governo municipal, cabe o planejamento e a gestão do uso e ocupação do solo urbano. Agora, ele não consegue fazer de cima para baixo se não senta com setor imobiliário, com construtoras, com população. Tem que haver uma média, uma medida de concertação. Não vai ser o desejo de um que vai resolver os problemas que a cidade brasileira tem. A cidade brasileira hoje é extremamente complexa, extremamente diversa e extremamente diferenciada. O acesso que eu tenho à cidade brasileira não é o acesso que o trabalhador, a trabalhadora, a mãe solteira com filhos tem. Então, a gente precisa encontrar uma maneira de criar uma concertação, como você disse no início, na direção das cidades dos sonhos, que não nos leve para uma guerra. E quando eu digo uma guerra, eu não estou falando na guerra clássica, né, que está acontecendo em Gaza ou na Ucrânia, mas numa guerra entre cidadãos da mesma cidade disputando aquilo que todos nós precisamos, que é qualidade de vida. Professora Regina, para a gente concluir a nossa conversa, eu vou deixar esses últimos minutos aqui dedicado a um segmento que eu digo já, para a gente não ter que entrar em coisas que são mais específicas da cidade, né? Guaxuma, as pessoas estão já em pé de guerra, porque as coisas ficaram soltas demais, por não ter um plano diretor, por não ter regras que sejam mais óbvias. Eu não quero entrar aqui sobre o litoral norte da cidade de Maceió, onde até o Ministério Público Federal já está intimando e cobrando os acessos à praia. Nós criamos reservas de praia particulares aqui. Eu não quero entrar nessa discussão ainda específica da urbanização da praia de Pajuçara, que o Ministério Público Federal já ganhou, já transitou em julgado, e uma série de equipamentos devem sair de lá. Mas eu quero falar sobre um termo que eu vi, e não faz tanto tempo assim, e que a Europa já está praticando, porque os cidadãos cansam também. Eles querem uma cidade que seja para eles também. E nós estamos convidando todo mundo para cá. Eu vi um termo que é turismo excessivo. E minha avó dizia que tudo demais é veneno, professora. Vovó estava certa? Vovó estava mais do que certa. Você hoje tem movimentos. Outro dia eu vi uma manifestação em uma cidade da Europa, eu não me lembro se foi Barcelona, contra turistas. Contra turistas, uma coisa assim. Porque, veja, uma boa cidade para o turista é uma boa cidade para o seu morador, né? É uma boa cidade para o seu morador. Se eu me preocupo única e exclusivamente em vender esta cidade, como é que eu espero, tá, que o morador que não tem os benefícios que o turista tem, olhe para aquele turista e entenda que ele é bem-vindo? O turista está trazendo aumento do custo do aluguel. As pessoas não podem mais morar aqui embaixo. O aumento do custo da comida, o aumento do custo do lazer. Então, o para turismo... quem está sendo bom? Para quem está sendo bom. É uma pergunta... Eu acho que esse é um tema a ser trabalhado com cuidado. Vamos trabalhar esse tema, professora, aqui. Vamos compartilhar, trazer mais alguém do turismo para que ele possa também verbalizar aqui acerca dos benefícios. Professora, foi um prazer tê-la aqui. Prazer, Elias. Na realidade é isso. É um tema complexo, várias questões, mas como eu disse, a gente ia conversar e caminhar. Foi o que a gente fez. E deixar um monte de perguntas aí para quem quiser responder. Obrigada, Elias. Olha, a nossa conversa aqui foi com a professora Regina Dus, arquiteta urbanista, professora da Universidade Federal de Alagoas. Eu quero agradecer ao OAB Alagoas, ao Detran Alagoas e ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, deixando claro de que Conversando com Elias Ferreira estará de volta na próxima terça-feira, a partir das 14 horas. Até lá!